uma forte ligação alguma ligação no nosso bate-papo de hoje com o meu tema de amanhã, tá? Acredito que o meu tema de amanhã eu estou bem motivado para falar dele, sabe? Porque além de eu achar que ele pode ajudar bastante a caminhada da banda, ele traz muita coisa que eu tenho descoberto com a minha pesquisa que eu estou fazendo aqui no bar. Então, já aproveito para fazer uma propaganda do tema de amanhã. Qual o meu objetivo hoje aqui? É tentar fazer junto com vocês uma análise não só histórica, mas também histórica da gestão da banda. A melhor comparação que eu poderia usar é uma coisa que vem lá na teologia. Quando a gente faz teologia, a gente estuda uma matéria chamada História do Cristianismo. Você vai estudar história mesmo. Então, assim, quais são os fatos, desde Jesus Cristo até hoje, que foram determinantes para construir o cristianismo. Junto da história do cristianismo, você estuda uma outra matéria que é o que eu vou tentar fazer na banca aqui. Lá na teologia a gente chama de eclesiologia. O que é eclesiologia? Não é o estudo da história, mas é o estudo dos significados para a igreja dos fatos históricos que ocorreram na igreja. Então não é só uma análise histórica, mas é uma leitura dos efeitos e dos rumos que a igreja tomou a partir dos fatos históricos. Então nós vamos tentar fazer aqui, dar um exemplo assim interessante. Historicamente, você vai estudar lá que no ano 313 o imperador Constantino se converteu, que até o ano 313 o imperador era pagão, então perseguia os cristãos, em 313 ele se converte. Isso vai dizer isso. A eclesiologia vai dizer o seguinte: a eclesiologia vai dizer o seguinte, que a conversão de Constantino não foi benéfica para a igreja. Por quê? Porque há um paradoxo da conversão de Constantino. A princípio você pensa assim, ora, antes do imperador se converter foi o período dos martírios. Todos os mártires são até 303. A princípio, por quê? Eles eram mortos porque eram cristãos. Quando o imperador se converte, o martírio acaba. Aquela lógica do martírio não deveria ser bom, deveria, mas o que acontece? Com a conversão do imperador, ser cristão não é mais uma opção que gera risco, que eu tenho que pensar bem e que é uma opção pessoal. Passa a valer a pena para estar no império e ser cristão. Então o significado de ser cristão muda com a conversão de Constantino. Isso é que a eclesiologia não é mais tão profundo, né? Compreendeu? Então eu vou tentar fazer isso da história da banda, tentando pegar alguns fatos desses 22 anos, tentando entender assim, o que esse fato significou? Para onde ele nos levou? Aonde poderia ter nos levado se ele não tivesse ocorrido? Compreende? Então é uma análise dos eventos. É mais ou menos como o filho de um médico, por exemplo, né? O cara não quer medicina, mas faz por comodidade, porque o pai é também, tem um filho no caminho. Se não tivesse, talvez, ele seria alguma coisa até melhor. Enfim, mais ou menos por isso, por esse lado. Sim. A primeira coisa que eu queria definir com vocês, o que é gestão? Porque o tema lá é uma análise histórica da gestão da banda. Então, não é uma análise. Não é uma análise histórica da banda, tá? Mas é uma análise histórica da gestão. E por isso, a primeira coisa que eu tentei definir com vocês, que é muito difícil definir, então eu peguei duas definições básicas, porque a definição de gestão é um troço muito polêmico, muito amplo. Eu peguei uma definição do dicionário e uma definição que eu gostei. O dicionário vai dizer o seguinte: é o ato ou efeito de gerir, de administrar, tá? De fazer gerência. Isso seria gestão. Ou um conjunto de tarefas que procuram garantir a afetação eficaz de todos os recursos disponibilizados pela organização a fim de serem atingidos os objetivos pré-determinados. Então aqui vai dizer, olha, o que é gestão? É a forma com que eu organizo e defino as tarefas, tendo em vista os recursos que eu tenho e os objetivos que eu quero chegar. Isso é gestão. Então, a partir desse conceito é que nós vamos tentar fazer uma análise histórica da gestão. Aqui, o que eu já dei esse exemplo aqui da eclesiologia, o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui é que nós vamos tentar tecer leituras da história da banda. É importante lembrar que essas leituras são tecidas a partir do meu olhar. Fui eu que olhei. Tá? Então, existem outros olhares, outros ângulos, outras
outras formas de olhar esses 22 anos da banca. Primeiro, o que meu olhar tem? Primeiro, é um olhar que está nos 22 anos. Então, acho que isso é um ponto interessante no olhar. Alguém consegue olhar os 22 anos. E é um olhar que esteve sempre na gestão, feliz ou infelizmente. Ou seja, então, existem outros olhares, o olhar de fora, o olhar do parceiro, o olhar de quem não foi gestor, existem vários outros olhares, e o meu objetivo aqui não é dizer que esse é o único olhar, mas é provocar vocês para, a partir desse olhar, construir o olhar de vocês. Tá? Bom, vamos ver se vocês entendem a forma como eu construí. Eu construí 5 quadros comparativos. O que esse quadro faz? Ele pega alguns temas e compara no tempo a evolução desses temas. Então, o objetivo não é só ver a evolução do tema religiosidade na planta, mas é perceber como é que a evolução da religiosidade é ligada com a evolução da estrutura, ligada com a evolução da relação com a comunidade e ligada com a evolução das parcerias. Entendeu? Então, o objetivo é tentar entender o seguinte: até que ponto esses temas conversaram e decisões que nós tomamos num tema influenciaram a forma como outros temas se desenvolveram. Esse é o objetivo. Tá? Então, primeiro vamos fazer uma leitura rápida, sim, e depois a gente compara. Você não tira aquela luz ali, é mais fácil a gente ver, eu acho que você desligar, porque isso, assim... Está muito pequeno, porque foi difícil montar um quadro grande. Eu vou lendo. Ó, a religiosidade, a primeira coisa importante é que, para quem quer entender a banda, tem que lembrar de algumas datas importantes. 97 é uma data-chave, foi a fundação da banda. 2001 é uma outra data-chave, porque até 2001 a banda era banda, era girão, ela não era nem associação. Tá? É só em setembro de 2001 que a gente deixa de ser um grupo de evangelização, um grupo de igreja, tá? E passamos só em 2001, em setembro, 28 de setembro de 2001, é que a gente registra uma associação. E aqui a gente registra como associação laica. Então, há uma mudança drástica na nossa visão de religiosidade do Equador. Tá? Então, de 97 a 2001, nós éramos um grupo religioso. Em 2001, nós viramos uma instituição laica com espiritualidade. Então, apesar de ser uma instituição laica, a gente permanece com várias marcas de espiritualidade. Ainda tínhamos curso bíblico, retiros, ainda tínhamos a milícia, que era um grupo de oração nas casas, louvores nas ruas, retiro anual com votos, isso é uma marca. Tá? Em 2005 é uma outra data muito importante. Para quem não sabe, até 2005 nós não tínhamos filiais, não existia esse conceito de hoje de filial. A banda é uma coisa única, tá? Nós vamos ver isso agora mesmo. Em 2005 se toma a decisão das filiais, que foram várias, nós tivemos de 7 filiais, vou mostrar para vocês. Tá? Então hoje nós temos 4. Então em 2005, ao fim da milícia, o fim dos cursos bíblicos. Isso impacta radicalmente na temática da religiosidade. Porque apesar de ser aqui que a banda deixa de ser um grupo de igreja, é aqui que a banda efetivamente se desliga de uma vivência de espiritualidade mais ativa, mais contínua, em 2005. Tá? Em 2008, outra data importante, que apesar da gente ter rompido mais com a espiritualidade de 2005, eu era coordenador da paróquia de São Mateus. E isso desde ser em 2008. Então aqui, em 2008, é que há um desligamento da ABAN com as igrejas em si. Porque até aqui, apesar de não ser da ABAN, isso era muito forte para a ABAN e uma vivência muito grande. Eu era coordenador do conceito de pastoral. Quem não sabe o que é isso? É o líder abaixo do padre. Ou seja, todas as pastorais eu ajudava a organizar, a motivar. Então eu tinha uma força e uma facilidade de acesso gigantesca na palavra de São Mateus, que, para quem não sabe, a palavra de São Mateus pega no bolso. Tá? E só em 2013 é uma outra marca. Apesar de eu ter saído da paróquia de São Mateus em 2008, eu permaneço tomando um Mundo Novo, Luiz Eduardo, Borboleta. Tá? É em 2013 que eu paro a minha ação de todas as paróquias de Juiz de Fora. Então, de verdade, corta-se o cordão umbilical da parceria da ABAN com a igreja em Juiz de Fora, ela acaba em 2013. Tá? Então, isso influenciou na forma com que, vocês vão ver, na forma com que a ABAN capta voluntário, gere voluntário, motiva. Essa variação, quando a gente começar a fazer a comparação, vocês vão perceber que isso não só
bobas, mas elas influenciaram na forma como a banca se pensa e faz a gestão. Um segundo tema, estrutura. Não sei se vocês sabem, até 2001 a BAN não tinha nenhum imóvel. Durante 4 anos, a BAN funcionou com vários projetos sem ter uma sala nessa comunidade. Tá? Em 2001 é que a gente dá um passo importante. A gente pega de comodato a primeira sede da BAN, que hoje a gente chama de matriz. O comodato foi por 20 anos, então ele termina em 2021. Em 2021 a gente perde aquele imóvel. Tá? Aquele imóvel não é nosso. Tá? Então foi feito um comodato de 20 anos na atual matriz. E nós compramos o terreno da Gruta de Belém, tá? Em 2001. Em 2003, por isso que eu botei aqui junto, 2005, nós ganhamos a Casa Benjamin, 2003. Tá? Então, nesse período aqui, foi um período de grande estrutura, de estruturação. Deixamos de ser um grupo que só se reunia nas casas, fazia atividade nas casas, e passamos a ter vários imóveis. Tá? Em 2007, tá, a gente compra essa imóvel. Entre 2007 e 2008 nós compramos esse imóvel. São Mateus foi determinante. Você lembra dos bicos de 10 mil reais? Nós tínhamos que nós pagamos 40 mil reais por esse imóvel em 4 prestações de 10 mil. Todo ano nós tínhamos que fazer vários bicos para somar 10 mil reais para pagar esse imóvel. Então nós compramos 2007, depois 2007, 2008, 2009, 2010 pagando esse imóvel. Tá? Ao mesmo tempo, nós alugamos uma casa no Lar de Lourdes e ao mesmo tempo alugamos uma casa em Paraíba do Sul. Então, a partir desse momento, nós tínhamos vários imóveis. Tá? Além das sedes daqui, nós tínhamos esses imóveis, em Lar de Lourdes e Paraíba do Sul. E aqui em 2011, além disso, nós tivemos a matriz em Santa Rita e construímos a sede em Jardim Casablanca. Então, a evolução dos imóveis da BAN foi isso. Isso aqui é determinante. Por quê? Porque o que é importante colocar para vocês aqui é que, fazendo uma análise da BAN, para mim, nós cometemos aqui o primeiro erro padrão de uma instituição nova. Eu me lembro de eu rodando nesse bairro com a mochila nas costas, pensando assim: nossa, se eu tivesse uma sala, eu ia botar fogo nesse bairro. Me lembro assim, vivo na minha memória. E ali eu estava cometendo o meu primeiro grande erro de gestão. Qual é? Acreditar que a estrutura é determinante para a qualidade e para a força de uma instituição. Hoje, o que eu vou propor, se depender de eu fazer propostas, a minha proposta é a BAN entregar imóveis e diminuir a estrutura. A estrutura nos escraviza, a estrutura, uma das grandes escravidões hoje da BAN é que a BAN tem 7 imóveis, funcionar todos os imóveis da BAN. O custo para manter isso, o trabalho para manter isso, a manutenção, a administração, limpeza, atendimento, papelada. Uma vez eu fiz um cálculo, quanto tempo eu passava cuidando de paredes? Quanto tempo eu passava cuidando das paredes? E quanto tempo eu passava cuidando das pessoas? Então, se eu faço uma análise dos primeiros grandes erros da BAN, mas esse erro é comum, todos, raramente eu vi alguém não cometer esse erro, mesmo de Santos, para a história dos Santos. São Francisco de Assis teve uma crise enorme. Conta-se na história que, antes dele morrer, ele sobe em cima de uma sede que eles tinham e começou a jogar as telhas para o alto. E disseram que ele estava louco. Mas por quê? Ele percebe o perigo da estrutura do cristianismo. Então, hoje, eu olhando para eu vejo que isso aqui foi um dos grandes desafios para a BAN. Hoje, se para notar, a maioria dos nossos projetos ocorre dentro dessas paredes. Nós temos raros projetos que vão para as casas, que convivem com o povo, que estão com ele, que sentem a realidade dele. Nós ficamos escravizados numa estrutura. E repito, a escravidão não é só financeira e de gestão, mas é a escravidão de estar distante do povo. Eu me lembro desse período aqui da matriz da Santa Rita, eu cheguei a ficar semanas sem vir nesse bairro. Não precisava. Compreende? Então, assim, a estrutura nos prende, nos escraviza e, repito, eu estava vendo outro dia, eu estou 2 semanas rodando nesse bairro. E foi muito legal, porque outro dia eu vivi a parábola do bom samaritano. Em que sentido? Eu reparei que todas as vezes que eu chego no bairro de carro, rodo de carro,
eu estou distante das pessoas, então eu não dou a chance para que elas parem, conversem comigo e contem suas dores. Um dia eu estava rodando na rua aqui, um rapaz chamado Felipe me parou e falou assim: Renato, chegou para mim, conheço ele há muitos anos, eu preciso da sua ajuda, mas muito mais desagrado. E contou uma história e tá, a conclusão. Estamos ajudando ele. Eu pensei assim: se tivesse passado de carro, esse cara nunca ia me parar, e nunca ia pedir ajuda. Se eu ficar trancado nessas salas, eu nunca daria a chance de ele nunca entrar aqui, na situação que ele está. Então, para mim, a minha análise da estrutura é que hoje nós temos estrutura demais. Hoje a ABAN, ela é atrapalhada pela estrutura. Ou seja, a nossa estrutura nos atrapalha. Ter menos estrutura, nós precisamos de menos dinheiro, menos gente para limpar, atender, organizar, fazer manutenção, menos IPTU, menos imposto, menos contas de luz e água. E melhor do que isso, nós estaríamos obrigatoriamente mais no povo. Quer um exemplo? Nós temos hoje 2 filiais que não têm imóveis, Paraíba do Sul e São Mateus, e funcionam muito bem, sobre alguns aspectos até melhor do que as filiais que têm imóveis. Tá? Então, esse é o imóvel, para mim, é um ponto-chave para a gente fazer uma leitura da rua. Relação com a comunidade. Se você pega nessa primeira fase da ABAN, os principais projetos eram a Milícia do Rosário e os Filhos Pródigos, principalmente no ano de 97 e 98. Esses 2 projetos, a milícia vai até 2005, só nas casas. Os Filhos Pródigos, só nas casas. Ou seja, no primeiro momento, quando a gente olha a relação da comunidade, até porque a gente não tinha imóvel, os nossos projetos rodavam na rua, rodavam nas casas. Né? Aqui, a gente começa a ter imóvel. Aí o forte da banca foram as oficinas. Eu me lembro, quando a gente assume aquele imóvel ali, a gente organizando oficinas de pinturas com as mulheres, de artesanato, onde sempre começa assim, oficininha de artesanato, né? Muito legal, porque eu lembro da gente fazendo lá. E oficinas, projetos. Mas aqui ainda se mantém a visita. A visita ainda é uma marca. Quando é que a visita cai radicalmente? Aqui. Tá? A partir de 2007. Por quê? Muitos imóveis. Uma estrutura muito grande. A gente começa a ficar preso dentro da estrutura. E aí há um enfraquecimento da nossa relação com a comunidade. Ou seja, ao invés de ser uma ABAN que está no povo, uma ABAN que fica aqui dentro esperando o povo vir pedir ajuda. Tá? E além disso, obviamente, uma ABAN que gasta parte da sua energia para cuidar disso aqui, para manter isso aqui. Eu lembro, por exemplo, eu acompanhei um grupo que eu participo da ABAN, de umas profissionais que estavam entrando de voluntários na instituição, só ficavam dizendo: não, você tem que visitar as pessoas, elas foram embora. Vocês nem recebem esse tipo de voluntário, não quer ter um contato com você. Mas hoje eu entendo que, como essa lógica da visita está enfraquecida, esse filtro é fraco. Ou seja, a gente acaba recebendo muitas pessoas que não querem visita e elas acabam depois influenciando a própria gestão da banca. Então é muito importante a gente pensar, e por isso que a grande provocação disso aqui é cada um pensar: que a banca eu quero, né? Que coisas que se perderam que não podem se perder e que coisas que nós construímos que a gente quer manter. Mas para fazer essa reflexão tem que ter uma análise histórica, porque outra coisa que eu vou analisar lá na frente, mas a grande parte, a grande maioria dos voluntários que a banca tem hoje tem menos de 10 anos na banca. Então, não conheceram muitas dessas coisas e então tem dificuldade de fazer essa leitura lá. Por isso esse tema eu acho que é interessante. Ô Renato, e pelo que eu vi aí, por exemplo, o único lugar que ainda tem a milícia é no São Mateus. Por quê? Porque não tem imóvel. Não é à toa. Repare, não é uma coincidência que São Mateus tem grupo de visita e milícia. Porque não tem imóvel. Ou seja, São Mateus teve que aprender a caminhar sem imóvel. Então ele tem projetos nas casas. De grupos toda semana se mantém, né? Porque você vê uns se encontrando na casa dos outros. Toda semana. Viu daquele louvor que nós fizemos, ela falando: tá vendo esse grupo aqui? Quem fundou foi a BAN. Tá vendo esse negócio aqui? Quem fez foi a BAN. Hoje nós nem estamos ligados à BAN, mas quem nos fundou foi a BAN. Já estava falando. Tá. Bom, então, esse tem uma relação com a comunidade, já deu para perceber que ele tem uma ligação com a estrutura. Tá? Essas coisas estão interligadas. Parcerias. O que a gente vai perceber? No início,
2006, como nós éramos um grupo religioso, nosso parceiro era a igreja. Nossa parceria era a igreja. Em 2005, como a gente vira uma instituição, a gente mantém a igreja, mas começa a fazer parcerias. Lembra da gente fazendo parceria com o Dimas, com a padaria do bairro. A gente começa a fazer parcerias com as pequenas empresas. A gente tinha personalidade própria, podia fazer parceria. Foi aí que criou o Digna? Não, a Digna está aqui. Porque a Digna, ela ocorre quando a gente decide fazer parcerias com grandes empresas. E eu vou dizer até para vocês, falando rápido sobre parceria, eu queria fazer uma discussão profunda com vocês algum dia sobre parceria, porque eu tenho aprendido muito sobre parceria e eu queria dizer assim, eu vou ter uma fala contraditória. Minha primeira fala é o seguinte: parceria vale mais do que dinheiro. Instituição que tem muitos parceiros, ela tem uma chance muito grande de executar bem sua missão, porém nada é tão perigoso do que parceria com empresas. Eu vou te dar um exemplo, pena que a Marcela teve que sair. Eu estava com a Marcela negociando uma parceria com Geração de Futuro com uma grande empresa. Não vou falar qual é, não. Uma grande empresa. Mas vocês vão sacar, uma grande empresa próxima do Dom Bosco. E quando nós fomos negociar, e essa empresa, porque no meu tema de manhã eu vou tocar um pouco nisso, o que eu quero dizer? É importante lembrar que a BAN é uma instituição social. Queiram vocês ou não, pensem vocês ou não, ser uma instituição social significa não estar 100% conivente, aceitando, convivendo com o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo é um grande produtor de pobreza. Se nós vivemos para enfrentar a pobreza, a gente precisa lembrar que existe um limite na nossa relação com empresas que representam efetivamente o capitalismo. É simples de analisar. Então, só que a gente tem hora que a gente esquece disso. Aí nós vamos negociar uma parceria com uma empresa que ela representa o auge do capitalismo, pela lógica dela. Resumo da história. Sentamos para negociação, fomos pedir um financiamento para o projeto de geração. Aí a pessoa, você vê, o negócio é tão sério que a pessoa ela não teve, eu teria pudor de me falar isso. Ela falou assim: não, interessante, deixa eu falar uma coisa. Um dos problemas que a gente tem aqui são que os meninos do Dom Bosco vêm aqui fazer a doaça, atrapalham. Se a gente financiasse vocês garantiam de segurar esses meninos e impedir que eles viessem aqui na nossa empresa? Porque eles estão causando muito transtorno para a gente. Conseguem entender o absurdo desse pedido? Ou seja, eles não queriam uma parceria. Eles querem que nós resolvamos um problema que não é um problema. Porque se esses meninos pobres estão iguais, esses meninos são pobres, já são resultado daquilo que eles defendem. Eles deveriam se sentir responsáveis em enfrentar a pobreza, em não tirar os pobres da minha ângulo de visão que está assustando os meus clientes. Vamos dar uns exemplos. Vários parceiros já nos usaram. Eu me lembro uma vez que, pode parecer engraçado, mas isso ocorreu. Mais de uma vez, parceiro pediu que a gente pegasse um voluntário nosso e colocasse para trabalhar de graça na empresa deles, como parceria. Mais de uma vez. Mais de uma vez. E teve momentos que, se eu não intervenho em diálogo, a coisa estava tão bem montada que a minha equipe estava feliz em oferecer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse tema aqui é um tema delicadíssimo no dia a dia da gestão de uma instituição. E não é raro a gente se perder e ser usado pelos parceiros de diversas formas, tá? Em relação à temática social. Por isso eu estou falando tudo que eu não quero. Sim. Outra coisa importante. Eu vou falar lá da gestão de pessoas, mas eu queria colocar aqui. Querem a prova que a nossa relação com a comunidade está fraquíssima? Quantos voluntários aqui nesse momento nós temos no Dom Bosco? 1, 2, 3. 90% dos nossos voluntários hoje são brancos, classe média, universitários. Se você olha a BAN aqui, a BAN é 100% Dom Bosco. Todos os projetos da BAN eram coordenados e executados por moradores do Dom Bosco. Isso
Isso vai se perdendo na medida em que a gente vai criando estrutura, na medida em que a gente vai diminuindo o nosso acesso à comunidade, porque a religião era o acesso, era a capilaridade, tá? E na medida em que a gente toma outras decisões que eu vou mostrar agora para eles. Então, o que a gente tem? A gente tem um voluntariado que é branco, normalmente branco, mulher, classe média universitária. É o padrão médio do nosso voluntariado. Porém, nós estamos dentro do bairro Dom Bosco, promovendo projetos de desenvolvimento no bairro Dom Bosco. Isso é um questionamento importante que a gente precisa se fazer. Por que a gente não atrai a população? Só da série. Isso. Por que a gente não atrai? A gestão vai nos mostrar isso, a análise da gestão. Tudo bem. Eu quero dizer, eu vou fazer críticas duras à banda. Mas é importante lembrar que quando eu estou fazendo críticas duras à banda, estou fazendo críticas a mim mesmo também, como mais ou menos a banda. Só que a gente tem que ter coragem de fazer essas críticas. Até porque elas é que vão nos ajudar a crescer, a ampliar e a superar desafios. Tá? Então, eu tenho certeza que esse tema de hoje ele vai ser um pouco forte, mas acho que isso é importante. Para quem tem menos tempo na banda, você sempre falou das sedes nos bairros e a sede de Santa Rita na rua Santa Rita no centro. Isso. Nos bairros. Não, na rua Santa Rita. Porque, na verdade, lá a gente chamou de matriz. Lá era o centro da gestão, que hoje ficou no imóvel de cima, onde se reuniu o conselho, as formações e tudo lá. Era exatamente pela dificuldade dos parceiros e dos voluntários que Virem aqui. Eles tinham medo do almoço. Quando você vai fazendo leitura, você vê assim, olha, ir para Santa Rita só fez com que os nossos parceiros ficassem mais distantes dos bairros e a gente mesmo. Porque os nossos parceiros têm medo de chegar até aqui. Tem vontade de Acaba, botar de amigo e fundamentalmente. sair, porque mudou para aqui na reunião. Vamos lá. Segundo comparativo, eu vou comparar agora gestão de pessoas, captação de recursos e relação com a comunidade. Tá? Então vamos lá. Bom, o que a gente tem? De 97 até 2001, a gestão de pessoas era informal. Na verdade, a gestão de pessoas foi criada em São Mateus entre o ano 2000 e 2001. Até esse momento, o que era? A pessoa tinha que fazer um curso bíblico comigo com a Inês. Esse curso bíblico durava 4 meses. Então você tinha que fazer esse curso. Ao final do curso bíblico, a gente estimulava você a continuar fazendo o curso bíblico, mas a vivenciar aquela fé, esse tempo ali aprendido no curso bíblico, de uma maneira concreta e vinha para a Então, a gestão de pessoas era o curso bíblico. Porque ele fazia recrutamento, seleção e, de alguma forma, já um treinamento. Tá? E uma outra coisa muito importante, o curso bíblico, reparem isso, ele tinha uma coisa chave. Como a gente discutia profundamente valores cristãos, o curso bíblico já servia como filtro e como investimento nos valores da banda. A gente não tinha o problema que a gente começou a perceber nos últimos anos de ter voluntários dentro da banda com valores completamente distantes daquilo que a banda tem como valor. Vivendo uma contradição interna. Nesse período nós não tínhamos isso. Tá? O gestor era Jesus. Não, ele nunca entrou na banda, não. Em 2001, a gente tem o início da formatação da gestão de pessoas, que era um curso bíblico mais uma reunião de acolhida. Então, aqui a gente tem uma reunião de acolhida. Quem queria entrar para a banda, participava de uma reunião, ali falava, ó, tem esse projeto, essa forma, mas era o curso bíblico mais a reunião. Eu lembro que foi a Vera e a... Eu entrei aqui. Você aqui? Não, mas ele diz na... Quem ficava na gestão de pessoas Organizando mesmo. era... Estou falando assim, nesse curso aí, eu entrei, tive de fazer uma semana também, aí ele me pescou, justamente para a oficina de artesanato. A lei entra justamente aqui, 2001, né? Em 2005, aqui em 2005 nós temos uma coisa, vou lembrar das datas, lembra? ABAN, GEAN 97, ABAN 2001, 2005 modelo de filiais. 2005 foi um ano chave para a gestão da banda. Tá? Outra coisa que a gente cria aqui é a ideia do estágio do Barnabé. Quem lembra do Barnabé? Quem ouviu falar do Barnabé? Barnabé foi uma criação chave. Para quem não sabe, Barnabé na Bíblia foi aquele que acolheu São Paulo, quando Paulo se converte, e ninguém queria acolher Paulo porque achavam que Paulo era um traidor, ele estava fingindo uma conversão para descobrir quem eram os cristãos. Ninguém teve coragem de chegar dele. Quem que chegou, quem que acolheu, quem que introduziu Paulo? Barnabé. Então Barnabé para a banda é o símbolo da acolhida do novo membro.
cada projeto elegia um Barnabé. Então, todos os projetos da BAN, e nessa época a BAN tinha 70 projetos, tá? Cada projeto da BAN elegia um membro que era o gestão de pessoas, só que chamava Barnabé. Ele acolhia, ele via se a pessoa estava integrada. Nessa época, então isso era gestão de pessoas, nós criamos o Barnabé. Tá? Ele funcionou mais ou menos nesse período aí. É mais ou menos em 2008, aí já com a Márcia, é que a gente cria o processo de recrutamento, seleção e treinamento na BAN. Tá? E aí a gente chegou ao modelo, variou pouco o modelo geral da gestão de pessoas de 2008 até agora, a nível de modelo geral. Tá? Isso aí é que ano? 2011? Captação, esse é o tema-chave. Tá? Cara, em 97 não existia captação, a BAN precisava de dinheiro. Nenhum dinheiro. Nós fomos pensar em dinheiro em que ano? 2001. Por quê? Como imóvel. Compreende? Então, assim, até 2001, a BAN funcionava com R$0. Foram 4 anos com R$0. Que tranquilidade isso. Que despreocupação isso. Tá? Em 2001, a gente tinha aqui algumas situações para a questão pontual. Tem que fazer um xerox para a milícia. Eu dou R$10, a pessoa já tirava o xerox. Em 2001, a gente começa com campanhas de doação. As campanhas começam com doações. Nesse momento, o jornal foi determinante, porque quem começa o processo de captação, o jornal foi fundado em 98. Quem encabeça a captação no início foi o jornal. Tá? Qual o outro grande momento? 2007. 2007 a gente faz a nossa primeira, na verdade foi 2008, a gente faz a primeira captação do IRS. E aí uma coisa muito legal que eu vi acontecer em vários sonhos que ia acontecer na BAN. Até fechar o convênio com a IRS, que você que estava lá na época, né? Você era estagiário da IRS, eu te conheci lá como estagiário, a BAN não tinha uma dívida. É um paradoxo muito interessante, que eu vi acontecer em várias instituições. Quando você não tem muito dinheiro, você não tem dívida. Foi ganhar R$230 mil, nós ganhamos a IRS no ano de 2008. Ali começam as dívidas da BAN. Até porque começou os absurdos. Olha o absurdo da captação. O primeiro absurdo que a gente demorou para entender. Quando você capta o dinheiro, você tem que assinar um contrato com a empresa ou com o fundo, no caso, o fundo da criança e adolescente. Nós captamos muito o fundo da criança. Qual é a regra? No momento que eu assino o contrato, eu tenho que começar a executar o projeto. Porém, no momento que eu assino o contrato, não necessariamente é o momento que eles fazem depósito de dinheiro. Demorou 2 meses. Então eu tive que executar o projeto sem dinheiro, porque o dinheiro só chegou 2 meses depois. E quando o dinheiro chegou, tinha uma regra. Ele não pode pagar a conta retroativa da data que ele tinha caído. Conclusão, aqueles 2 meses, quem teve que pagar? Acabou. Com que dinheiro? O dinheiro que nós não tínhamos. Vamos ir. Interessante. Ou seja, a captação, quer dizer, foi no momento que a gente começa a captação. E aqui teve uma outra grande novidade. Até aqui, a BAN nunca tinha tido uma pessoa remunerada. Pessoas remuneradas começaram em 2008, por causa da captação da IRS. Aqui inaugurou outra questão da BAN. E aí, mais ou menos em 2009, 2010, a gente começa a trabalhar com penas pecuniárias. E uma outra novidade, que aqui foi remunerado nos projetos. Aqui a gente começa a remunerar na gestão, matriz. E aí, a gente começa a ter uma demanda permanente por captação. Qual o problema da demanda permanente por captação? É que algumas pessoas começaram a ter que pensar todo mês em arrumar dinheiro para manter a BAN aberta. Eu confesso para vocês, se vocês me perguntarem assim, a coisa que eu mais gostaria de mudar na BAN é não ter remunerados, não ter muitos imóveis, para que eu não precisasse todo mês, mas um grupo pequeno de pessoas pensar assim, temos que levantar X mil reais para manter isso aberto. Sabe o que aconteceu aqui? Além de a gente ter que sair pegando dinheiro em todo lado, nós tivemos que fazer uma coisa também que eu não acho que é bom na história da BAN: fazer eventos. A BAN não é uma gestão de evento. Eu não sou bom em fazer evento, nem quero ser. O que eu notava nas avas da vida, em qualquer outros grandes eventos, é que normalmente quem assume esses eventos é quem está assumindo a gestão. Então o que você tem? Uma estupenda sobrecarga de trabalho.
entre as pessoas que já estão no dia a dia segurando a BAN. Eu dava que se tivesse um gráfico na BAN, toda época de evento você tinha uma caída na gestão da BAN. As pessoas cansadas, estressadas, não conseguindo cumprir suas metas. Por quê? Porque paravam a gestão para ir captar recursos. Aí voltavam arrebentadas naquela captação de recursos, naquele evento, para voltar na gestão da BAN. Eu acho que um dos grandes pontos que impactou na nossa história foi a gente ficar dependente de recursos e, porque, explicando, para vocês entenderem por que a gente começou a fazer evento. Tem um dado aí. Todas as captações que nós fazíamos, elas não podem pagar custos administrativos. Normalmente não se permite. Então, você pagar tesouraria, você pagar PTU, você pagar essas coisas, normalmente a captação não permite. A gente fala de um dinheiro livre. Porque os dinheiros eles vêm carimbados na captação. Qual que é o dinheiro livre? Evento. O evento você faz o que você quiser com o dinheiro. Né? E aí o que você começa a ter? A gente muito lá na administração, já disseram muitas vezes. A gente tem que ter um negócio. Não dá para. Vou falar a frase. Eu tenho um palavrão dela, mas é a frase que eu vi várias vezes. Renato, vocês não conseguem ser foda em tudo. Vocês têm que focar. Qual é o negócio que você tem? O nosso negócio é fazer o bem, não fazer evento. Gente, mas para fazer o bem, mas não teria minerado. Algum dia você precisava. Será? Tem que ficar zerado? R$10 não tem. Mas foi que ele trouxe lá no início, a gente não tinha milhares de pessoas. Nós chegamos a ter 500 voluntários na banda. 500 voluntários. E foi nessa época aqui, ó, não tinha reserva. Só para demonstrar isso aqui, ó, é a minha folha do dia para resolver no evento da universidade. Aqui, ó, tinha que resolver isso tudo de hoje. É muito legal. É muita coisa. Eu sei, gente, mas eu falo assim, desde essa possibilidade de captação. Não, eu acho ótimo evento. Mas então, será que o que eu vou propor aqui, o nosso erro, mano, foi aumentando os nossos custos e vendo um único caminho, aumentar nossas receitas. Eu entendo que quando você olha para a história da BAN, houve um tempo em que ela tinha um custo menor. E isso exigia uma busca menor de receita. Porque uma coisa eu posso colocar como posição minha. 2019 é o último ano que eu me preocupo com recursos. Sabe? Eu não quero me preocupar com recursos. Lógico que você fala. Mas sobre os eventos eu acho que. Sempre um evento desse, pegar uma barraca para ir lá vender uma coisa, que como a gente fez das tortas. Lembra das tortas? Todo mundo se divertiu, vocês foram brincar. Então, uma cerveja. Uma banana. Imagina se a gente tivesse ficado com aquela festa ali. É muito grande, né? Vocês pegaram uma cerveja consegui. também, né? De Consegui o tema é grande. Comparativo 3. Nesse aqui eu comparo modelo de gestão, informatização, internet e reuniões. Tá? Bom, em 97 nós tínhamos um modelo informal, isso nem era refletido, não existia cargo, não existia nada disso, tá? Na banda. Em 2001, eu não sei quem já ouviu falar numa coisa chamada coordenação geral. Eram 3 ramos. A BAN tinha o ramo da espiritualidade, o ramo da caridade e o ramo da evangelização. Eram 3 ramos. Que tinha uma coisa chamada coordenação geral. Então, a BAN não tinha filiais. Então, não importa qual bairro que a gente estava, era uma única coordenação. Em 2005, se constrói filiais, gerentes e gestores. Tá? Em 2011, se constrói o grupo Amigos. Tá? Em 2013, o grupo Amigos acaba. Tá? E em 2019 a gente começa um diálogo sobre o impacto da questão colaborativa dentro da BAN. Então, quando a gente pensa na questão da gestão, marquei esse como pontos que influenciaram o nosso modelo, o modelo que a gente constrói nessa gestão. Olha que interessante quando a gente conversa isso com informatização. Não sei se vocês sabem, quando a gente funda a BAN, estava surgindo os celulares, os celulares já existiam, mas era aquele celular que só falava, tá? Internet estava, eu trabalhei com internet na década de 80, mas internet para o público, tá? Começa na década de 90, então já existia e-mail, tá? 97 você tinha e-mail,
tá? Mas você não tinha redes sociais nem aplicativo de mensagem. Porque eu queria aproveitar por aqui para fazer uma crítica muito forte. Eu gostaria, pena que a Carla não está aqui, que é uma das coisas que eu pretendo propor para a Carla, e até para o Vitor, fazer um estudo do impacto dos aplicativos de mensagem na gestão das instituições. Porque quando eu olho a história da ABAN, eu vejo que o WhatsApp, o Facebook influenciaram muito a gestão da ABAN. Muito. Não é simplesmente, eu ouvi uma pessoa falando assim, nossa, como é que deveria ser a ABAN sem o WhatsApp? Sobre alguns aspectos, eu diria assim, melhor. Por quê? Vamos tentar entender. Sobre o relacionamento com a família é melhor. Primeiro, em 97, tudo era presencial. A ABAN toda era presencial. Só para você ter uma ideia, nesse período aqui, nós chegávamos a realizar, a se encontrar 4 vezes por semana a equipe da ABAN. Porque você tinha, uma vez por semana era o curso bíblico, uma vez por semana era a reunião do projeto, o temário, uma vez por semana era a execução do projeto, uma vez por semana até tinha um momento de espiritualidade para quem atuava lá. Nós nos encontrávamos 4 vezes por semana, todos os membros da ABAN. Tá? E nós chegamos a ter 500 membros. Foi uma quantidade enorme de reuniões. Tá? Mas nós nos encontrávamos, nós planejávamos olhando no olho, nós conseguimos identificar os desafios, as pessoas que estavam no problema, visitar essas pessoas, tudo era presencial. Porque o que o WhatsApp traz de desafio para mim? O WhatsApp traz que você tenta resolver os problemas via WhatsApp. E o que acontece isso? Não vou nem discutir aqui que é difícil resolver alguns problemas, porque aqui você não consegue entender a linguagem corporal, você não consegue entender um monte de coisa. Não vou nem entrar nesse aspecto. Vou entrar só no aspecto que no momento em que você tenta resolver os problemas pelo WhatsApp, você diz assim, mas não tem reunião não. Quando você pega o crescimento do WhatsApp e o número de reuniões da ABAN, o número de encontros que nós temos, é diametralmente oposto. Eu sou contra o WhatsApp? Claro que não. Mas eu acho que eu estou falando sociedade, estou falando aí a partir da filosofia, tá? A nossa sociedade ainda não se preparou para essa tecnologia. Não se preparou. Inclusive, uma proposta que eu queria fazer, eu vou fazer essa proposta, mas quer dizer, só para você ter ideia, eu estou refletindo tanto sobre isso que é provável que antes do final desse ano eu não tenha mais WhatsApp. Tá? Eu vou fazer uma proposta para Inês, para nós dois termos um único WhatsApp, e eu vou olhar as mensagens da noite. Porque eu tenho notado como o WhatsApp tem me atrapalhado em muitas coisas. Agora eu quero utilizar também me ajuda, eu acho que ele ajuda em alguns aspectos. Eu estou tentando, aí no meu caso, entender qual é o lugar melhor que o WhatsApp vai estar na minha vida. Agora, na ABAN, o que eu queria colocar? Quer dizer, nós vamos colocar isso depois com uma forma de gestão, o que eu queria propor. Eu gostaria de propor que nas reuniões da ABAN nós não tivéssemos mais celular. É muito incômodo ver como nós não estamos aqui. Compreende, nem porque quando você pega isso aqui, nós passamos de tudo presencial para uma dificuldade enorme de ter encontros presenciais, e mesmo os encontros presenciais, algumas pessoas por vários momentos não estão aqui, porque elas estão ligadas no outro local. Compreende? Então, assim, são dois problemas que a tecnologia nos traz. Ela traz muitos benefícios e eu reconheço isso. Cara, repito, na década de 80 eu trabalhei com eletrônica digital e programação de computadores. Eu sou amante disso tudo. Mas eu não posso deixar que algumas outras questões me seguem e eu perceba que eu tenho que dar limites para essa tecnologia, porque aí ela vai ser boa para mim. Se eu não dou limites para ela não vai ser boa. Eu acho que ela tem que ter limites para mim, mas acho que a ABAN também, como um todo, vai ter que discutir o limite dos grupos. Por exemplo, até que ponto, o que pode ser decidido no grupo, o que não? Quais são os limites de um grupo na gestão? Isso precisa ser mais discutido. Segundo, nós temos que ter a coragem de dizer reunião presencial é reunião presencial. Você tem que estar o celular desligado. Eu já presenciei gente vendo vídeo, vendo coisa que não tinha nada a ver, tá? Distraídos, não é uma emergência, não, porque é uma emergência. Não é, na grande maioria das vezes, não é. É
distração, ansiedade, coisa que você pode resolver depois, te tira daqui, te tira desse local. Então, eu diria, quando você olha, agora é claro, a informatização ajudou, por exemplo, nosso primeiro site foi em 2005, nessa época que ter um site dava autoridade. Engraçado isso. Houve uma época, gente, que o papel timbrado era autoridade. Hoje qualquer um faz no seu computador, então ele não tem mais valor. Houve uma época que ter um site era muita autoridade. Hoje não mais. Né? Mas eu me lembro como nós comemoramos esse primeiro site, em 2005. Depois houve, em 2013, nós tivemos o nosso primeiro sistema de gestão. Eu lembro que eu fiz no braço o sistema de gestão. Ali você podia botar os dados dos projetos, começa em 2013. Aí, mais ou menos, eu não consigo especificar, mas foi mais ou menos em 2014, 2015, que a gente incorpora o WhatsApp como ferramenta de gestão. É muito novo dentro da própria banda, tem 4 anos. Eu não acho que nós já encontramos o equilíbrio. Eu vejo o WhatsApp gerando conflitos, porque muitas vezes tenta se resolver problemas através dele, e um não entende o que o outro queria, um não entende o que eu estava falando. Eu vejo o WhatsApp atrapalhando a presença. A gente não fica aqui. Mesmo quando está aqui, a gente está em outro local. Eu queria um dia discutir um tema com vocês que eu chamo da síndrome do não lugar. Eu vivi isso, foi uma coisa muito interessante. Síndrome do não lugar. É você nunca estar onde está. E você está sempre num outro local da onde você está. O que significa isso? Eu acho que uma das ferramentas que leva essa síndrome do não lugar é a tecnologia. Nós nunca estamos aonde estamos. Estamos sempre pensando que poderíamos estar lá. Aí quando estamos lá, pensamos assim, nossa, mas eu não aproveitei quando eu estava aqui. Eu perdi isso. Falaram isso? Várias vezes eu me perguntei, em encontros, na reunião mesmo, mas aconteceu isso? E eu vi que eu não estava ali, apesar de estar ali. Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda e ter a coragem de se posicionar em relação à tecnologia da coisa. Tá? Reuniões. É um pouco que eu já falei, né? 97 era curso bíblico, temário, atividade, retiro mensal. Em 2005 a gente cai para temário, atividade e retiro mensal. 2015, mais ou menos, nós tínhamos atividade e retiro, porque hoje temário é uma coisa rara na aula. Você pega temário, você senta. No dia que eu comecei a fazer temário no projeto, eu tive que ensinar as pessoas o que era temário. As pessoas, temário? O que é isso? A gente percebe que quem entrou na BAN nos últimos 5 anos não consegue entender que essa coisa morreu. Né? E você vê que o que nós estamos fazendo aqui? Um esforço enorme da gestão de pessoas. Gente, quando vai para trás, olha que legal, eu não falei isso. Quando você volta para o início da BAN, entrar para a BAN era entrar num processo educativo, no curso bíblico. O curso bíblico não era importante só por ser bíblico, não. Era importante por ser curso, porque ele colocava a pessoa no movimento de educação, no movimento de crescimento. Aí ela ia para o voluntariado. No momento que a gente corta o curso bíblico, as pessoas entram para trabalhar. Elas não entram necessariamente buscando um processo de desenvolvimento. Compreenderam? E aí por isso é tão difícil convencer as pessoas a vir uma semana de formação. Porque a formação não é mais um nicho. A formação é uma obrigação que a gente tenta fazer com as pessoas. Era legal, então, se cadastrava para fazer um encontro que era anual, semestral, e desse semestral ela se cadastrava para fazer um semanal. Né? E do semanal, ela já estava ali com aquela rotina, né? 3, 4 meses, ela ia entrar, escolher alguma atividade, né? E aí dependendo... E aí quando a gente falava para essa pessoa de continuar estudando, era uma aula automática. Ela veio aqui em busca de aprendizagem, entendeu? Ela não vinha aqui, não, nós estamos divulgando vagas de voluntariado, não existia isso, nós divulgávamos formações. As formações conduziam ao voluntariado, mas elas permaneciam. Acho que é. E aí por isso que nós temos hoje uma dificuldade tão grande. Hoje você pode pensar assim, repara, olha, outra coisa chata, gente. A lógica da convivência na banda está tão esvaziada, e aí não é só na banda, no mundo, porque tem que lembrar que alguns problemas, a banda é uma ilha, tá? Mas o que você percebe? A gente já disse isso várias vezes de forma jocosa, mas isso não é jocoso, não é engraçado. Quando você convida as pessoas hoje para trabalhar num projeto, elas até vêm.
mas você convida as pessoas para um evento assim de descontração, de convivência, de amizade, é extremamente difícil. E é um paradoxo, nós somos a associação dos amigos, não somos a associação dos voluntários. A nosso eixo é a amizade e não o trabalho. Só que a forma com que a PAN foi se constituindo nos últimos anos, a própria forma com que a gente recruta e seleciona é: preciso de alguém para trabalhar aqui. Então, por isso, depois, trabalhar espiritualidade, crescimento, é uma coisa que você, quase que a pessoa tem direito de dizer o seguinte: mas eu não vim aqui para isso. Compreende? Então, acho que aqui precisa ser feita uma reflexão. Renato, só uma dúvida. Eu acho que tudo tem uns prós e contras na vida, né? Eu acredito, eu concordo com o que você está falando, que realmente não faz sentido se a pessoa veio para trabalhar sem enfiar um monte de informação nela e querer ter a mesma disponibilidade de 4 meses do que na primeira mão. Mas a dúvida que eu tenho é: vocês tinham diversidade de voluntários que vocês têm hoje, até de capacitação técnica, de tudo, enfim, ou vocês tinham um perfil muito religioso, que faz só uma coisa, como é que era isso? Vocês conseguiam, dessa forma, captar pessoas para os diversos perfis que a gente precisa? Não? Olha, a sua pergunta é muito interessante, porque é claro que cada forma de recrutamento e seleção define o perfil que se capta, compreende? Não é só o cargo, mas é a forma. Tá? Então, a forma, curso bíblico, claro, definia um perfil religioso, participante de igreja, mas nós captamos nessa. Não era por isso que nós não tínhamos pessoas com curso superior, pessoas de várias classes. Tinha essa diversidade que tem? Tinha. Agora, o que nós tínhamos, claro, no momento em que nós tínhamos muitos voluntários do Dom Bosco, nós tínhamos o perfil do morador do Dom Bosco, que é um perfil de baixa escolaridade, tá? Então, esse é religioso. Então, assim, é importante dizer que o seu questionamento me faz lembrar de uma afirmação que, se eu não o fiz ou fiz, e pode ter ficado claro, eu não estou criticando radicalmente esse rumo da banda, mas eu estou mostrando os contras dele. Ele tem prós? Tem. Entendeu? Então, eu entendo que, por exemplo, quando a gente tira o viés religioso da captação, então, quando a gente tira o viés religioso do recrutamento, a gente perde uma coisa muito importante: a gente aumenta o turnover. Por quê? Porque o viés religioso é um dos maiores motivadores para o voluntariado de longo prazo. Isso foi uma perda. Você pode ver que a grande maioria dos voluntários da banda tem menos de 10 anos. Eu chegaria a dizer, pelo menos eu não tenho esse dado preciso, mas tem menos de 5 anos. A grande maioria, quando você pega assim, 80%, 70% dos voluntários. Por quê? Há um alto turnover. Nós temos dificuldade de fidelizar o voluntário de longo prazo. Tudo que eu estudei até hoje, eu vi que o maior motivador de longo prazo é a religião. Então, a perda da religião fez aumentar o turnover. Porém, também fez aumentar a diversidade das pessoas dentro da banda. É claro. Então, há ganhos e há perdas. Essa tipo de captação, de entrada na classe, e a gente decidir que foi através de cursos. Esses cursos a gente pode pensar em ser cursos profissionalizantes, por cursos de treinamento da área social, em vez de voltar para o religioso. Se fechar no religioso, Eu acho que vai assim, perder diversidade. eu não gostaria que essa reunião vocês saíssem daqui já querendo tomar decisões. Porque qualquer decisão tomada, eu acho que nós vamos tomar em dezembro e fevereiro. Mas eu segurei para dar esse tema hoje, porque eu acho que nós temos ainda tempo para deixar essas ideias recantarem, criticar tudo isso, pensar nos prós e contras, para em dezembro a gente começar a fazer narrações e ver, olha, é isso aqui, volta isso aqui, ainda não, aproveita isso aqui que a gente fez, mas isso aqui não aproveita. Eu só acho que os aparentes desafios de 2009 que nós vivemos, eles sinalizam que pode ser um momento muito interessante para mexer em coisas que há muito tempo não mexemos
e ter coragem de olhar para a nossa história com mais atenção e aprender com ela. É isso. Agora, vamos pensar, vamos sair pensando essas coisas aqui. Uma coisa, o que depende de mim, eu posso dizer, eu não me preocuparei mais com recursos de 2019. Por minha gente, vende automóveis e entrega imóveis. E diminui radicalmente remunerados. Eu acho que a gestão não precisa de remunerados, só os projetos que precisarem de remunerados. Por quê? Eu sou contra os remunerados? Não. É porque aí eu e ele não temos mais que nos preocupar em captação. Eu não quero que você nem eu percamos mais tempo preocupados em levantar X mil reais por mês. Quando os tesourarinhos questionam, e aí, vai ter dinheiro? Não, acabou isso para mim. Acabou isso para mim. Não, fazer uma outra coisa. Parece que, tipo assim, a minha impressão disso, lógico, sobre isso, é um saudosismo, assim, antigamente, agora não sei o quê, como se o que a gente tivesse tomado hoje tem pouco valor. E ao mesmo tempo você pensando que é necessário diminuir a estrutura, isso todo mundo sempre fala, assim, a gente precisa de tantos imóveis, a gente precisa de tanto projeto, podia focar mais, isso é uma coisa. Outra coisa é você pensar que antigamente a gente rezava, não são coisas que estão juntos no colo. Será que não? Será que eu não tenho direito de fazer essa leitura? Será que eu não tenho direito de ser saudosista? Porque é o seguinte, é aquilo que eu falei no início, a banca que está aí hoje é resultado das minhas decisões, então eu tenho direito de criticá-las. Entendeu? E tem direito de dizer que tem muita coisa na banda do início que eu acho que era melhor do que a banda hoje. Tem medo de dizer isso, não? Tá, mas você dizendo o seguinte, para você poder enxugar do jeito que você está pensando, defendendo, não precisa ter, entendeu? É uma coisa, que tem que ser discutida, não está junto com a outra. Um exemplo, nós estamos falando aqui da banda não se preocupar mais com captação. Tá? Eu não vejo outra forma de não se preocupar com captação se não abaixar custos. Você vê outra forma? Não, baixando custos, estou falando que é isso. E aonde estão os maiores custos da banda hoje? Então não tem como baixar custos se a gente não diminuir remuneração. Não é diminuir valor de remuneração. Porque é o seguinte, você vai perceber que para mim uma das características mais bonitas da banda é conseguir executar projetos com voluntários. E quando eu olho para trás, nos momentos que a gente mais teve cargos remunerados, foram momentos que a gente enfraqueceu isso. Atenção. Não é que chama de voluntário. Eu não estou falando que o remunerado é pior do que o voluntário. Eu sempre fui contra isso, fui crítico disso. O remunerado tem direito de ser remunerado. Entendeu? Então ele não tem menos amor do que o voluntário, nada disso. Só estou falando que não é fácil conduzir uma associação só com voluntários. Então isso é um valor da banda, compreendeu? Isso é um valor. E é um valor que a gente pode lutar por ele. É isso. Não estou falando que ter remunerados é ruim ou eles são piores. Mas estou falando também que ter remunerados gera uma pressão que eu não gostaria, pelo menos eu não gostaria de ter mais ela. É um direito meu de ser que eu não quero mais. Mas se alguém fala assim, não, mas eu assumo isso, que ótimo, eu fico super feliz que você, o fulano, eu queiram assumir de garantir esse recurso para manter a lógica remunerada. Mas mesmo assim eu questionaria, será que ter voluntários não é um valor? Compreende? Mas você está analisando isso. Não adianta ter. Você está analisando isso. Ainda não chegou no consenso ainda. Não, eu falei bem isso. Esse tema é um recorte que eu estou trazendo. Mas Pode ser que ele chegue na conclusão que é melhor deixar do que está, pode ser que não, entendeu? Que a banda antiga. E é normal ser. Capacidade de captar voluntário, é isso que eu estou dizendo. E se a gente voltasse, talvez a gente precisasse de ter menos minerais. Essa análise? essa também é possível de ser feita. Pode ser que a forma com que a gente está fazendo recrutamento e seleção é uma forma mais difícil para obter. E isso eu acho provável, mas eu tenho medo de fazer essa afirmação. Porque eu não acho que a forma de captação hoje ela é ruim. Compreende? No sentido assim, no sentido de volume. Não acho. Eu acho que o modelo que tem feito hoje, a gente nem conseguiu sempre um frado de voluntários. O que eu me pergunto é se o perfil deles, a forma de captação gera um perfil que não gera um turnover maior. Eu acho que o nosso turnover é alto, sabe? Eu fico pensando assim, quando eu penso assim, quais são as coisas que é o diferencial competitivo? Vou usar o termo do mercado. Quais são os diferenciais competitivos da banca?
desenvolver projetos de baixíssimo custo, desenvolver projetos com voluntários e ter voluntários que conseguem ficar muitos anos, você consegue fidelizar o voluntário. Então, quando eu vejo a nossa média caindo, quem é melhor? Esse é um valor, é um diferencial competitivo que a gente poderia investir nele. Como fidelizar voluntários? Isso é uma coisa que me motiva a pensar. Entendeu? Eu acho que a gente consegue diminuir um pouco de custo, principalmente em estrutura. Mas eu não acho que o voluntário pesa tanto quanto você acha que pesa. Voluntário não. Nossa. A gente tem Não, remunerado não, um projeto que é bancado. Aí tem vários remunerados que dão um custo alto, puxa para cima. Mas olha, a gestão hoje, quando você pensa, olha, todos os remunerados da polícia, os únicos remunerados que tem uma verba específica para eles são o presídio. Ainda tem 12 anos na conta, né? Da folha. Mas a captação é feita. Vamos jogar em números concretos. A folha, a Rafaela deve saber de cor. A folha do presídio deve dar hoje nem 4 mil reais. Não. E quanto dá a folha total da banda? 9? Mais ou menos, entre 9 e 10. Compreende? Então, olha, a folha lá, a gente capta para lá. Lá gasta menos de 4 mil. Então, nós temos que levantar 6 mil reais só para outra folha. Esses 6 mil é que eu digo, cara, não queria mais me preocupar com isso. São 9 mil reais por mês, fora a luz, água e telefone. Não, O custo, agora os remunerados das filiais que não entram na sua folha. ou seja, quando você pensa hoje a folha total da banda, perto de 15 mil. Cara, isso me incomoda, todo mês está preocupado com isso. Não, porque é muito. Mas eu acho que tem mais a ver com a diversidade de projetos, de coisas e de imóveis do que com a forma de valorizar. A despesa com os imóveis não é tão grande. O estresse financeiro te incomoda, TV incomoda, isso não é legal. Então, eu acho que realmente tem que pontuar de uma outra forma. Só seguindo, filiais, alguns não devem saber disso. Até 1999 nós tínhamos São Dom Bosco. Em 99 nós passamos a ter Dom Bosco, Santos Dumont, Vila Ideal e São Mateus. Tá? Temos a filial Santos Dumont e Vila Ideal. Em 2007 nós tínhamos, aí fechamos Vila Ideal e ficamos com Dom Bosco, Santos Dumont, São Mateus, Jardim Casablanca, Paraíba do Sul, Caiçaras e Barra de Luz. Então aqui foi o período de 9 filiais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Em 2011, aqui foi muito interessante. Aqui foi um erro que a gente cometeu. O segundo erro da gestão, achar que o número de filiais, o número de projetos significa sucesso. Interessante que houve um tempo que esse é uma verdade muito colocada pela sociedade. Crescer significa que deu certo. Né? Então havia uma preocupação por crescer, por ter muitas filiais e muitos projetos. Tá? Bom que esse ano a gente corrigiu cedo, porque é em 2011 que a gente toma uma decisão de fechar filiais. Então esse foi um erro interessante. Agora, os 4 grandes erros que eu vejo na gestão da AMAN, esses foram os primeiros que a gente corrigiu, que é não sair multiplicando filiais, e a gente, desde 2011, a gente passou a ter Dom Bosco, São Mateus, Jardim Casablanca e Paraíba do Sul. Tá? Então todo mundo que entrou nos últimos 8 anos da AMAN conheceu só essas 4 filiais. Nós já tivemos essas outras, com imóveis, aqui tinha imóvel, tinha estrutura, tinha equipe, tinha coordenação, menos tempo. Tá? Essa relação de número de voluntários com as sedes está diretamente ligada ou não? Não, eu entendo que o número de voluntários aqui estava muito influenciado pela forma de captação. A gente utilizava muito a nossa relação com as igrejas para captar voluntários. O que as igrejas davam? As igrejas davam vitrine. Você podia, no final das missas, convidar as pessoas para atuar nos projetos. Isso dava uma facilidade de captação. Você pode discordar disso, mas os números dizem isso. Olha, 500 voluntários. Hoje nós estamos com... Eu depois vou ter 70, você corrigiu, esqueci de corrigir. 102 contaram com pontuais e 82 participantes e 20 pontuais, que nós temos hoje. Esse número é baixo? Não, eu acho ótimo. Porque, na verdade, o que a gente está discutindo aqui é que esses números não mostram o sucesso da banda. Mas eles falam alguma coisa, a gente tem que olhar para eles, não pode negar esses números. Né? Tá? Mas eu não acho hoje que uma banda boa seja uma banda com 500, que é isso. Nunca. Entendeu? Não é essa a questão. Não acho que uma banda hoje é uma banda cheia de filiais, nunca. Estou muito feliz com essa decisão que nós tomamos. Estou só mostrando aqui.
82, era pelo menos 50 fixação. Pois é, mas por quê? Aí você volta no outro tema. A formação não é um eixo. Mas não tem hora, vou voltar. É assim. É que eu não vou ver as coisas. Voltando aqui. Comparativo simples. Aqui eu faço uma comparação. Quantas horas? Eu não quero me perder. 9h30. Tá. Categorias. Aqui eu acho que é um outro ponto que a gente tem que pensar. Tá? Quando você compara aqui a educação e os valores com as categorias de voluntários para a gestão de pessoas, acho que tem dados interessantes. O que nós tínhamos em 97? Uma gestão de pessoas só pelo curso bíblico. O que nós tínhamos? Educação e valores. Os valores, interessante isso, olhar para trás, qual era a importância do curso bíblico? Repito, não era só por ele ser curso ou ser bíblico, mas por ele ser um espaço em que você passava 4 meses, no mínimo, discutindo com as pessoas valores. Compreende? Então, ou seja, a primeira coisa que se fazia era discutir os valores, que é o que a gente percebe hoje. Por que nos últimos 3 anos, quando você olha para trás, nos últimos 3 anos, que foi aqui, 2014 mais ou menos, na prática, vocês percebem isso em 2017. Você discutiu os valores da ONU. Por que a gente tem que começar a discutir valores da ONU? Porque a gente começou a perceber que você tinha dentro da ONU pessoas que estavam aqui, mas que poderiam viver um voluntariado que era muito mais uma fuga ou um resumo da minha bondade naquele dia do que um desejo de crescer na vivência do bem. Compreender isso? Ou seja, porque o voluntariado é perigoso. Ele pode, ao invés de me fazer melhor, ele pode até me fazer pior, na medida em que eu digo assim, não, já fui bonzinho naquela hora que eu fiquei na van, agora eu estou livre para não ser bonzinho no resto da minha vida. Compreende? Então a gente começa a perceber isso, que nós não queríamos só pessoas que viessem aqui doar os seus braços. Por isso a gente começou a falar muito isso. Nós queremos mais do que braços, mais do que o seu braço e a sua hora da semana. Mas a gente percebe que isso ocorre na medida em que a gente tira o espaço de educação e a discussão de valores do dia a dia da vida, né? Então, o que a gente consegue fazer? Em 2012 é que a gente recupera uma coisa que para vocês está muito clara, que é o mês forte de fevereiro. Hoje todo mundo vê avançar que fevereiro é um tempo de reflexão, de estudo. Por quê? E isso a gente conseguiu não deixar morrer. Foi uma das únicas coisas nesse espaço de educação, tá, que a gente começa a montar a partir de 2012. O que a gente está fazendo aqui nesse momento? Tentando aumentar o espaço de formação. Assim, vamos devagarzinho, então vamos tentar fazer o seguinte, 2 vezes por ano agora. A gente está, no fundo, tentando lentamente recuperar isso. Será que esse é o caminho? Será que não existem outros caminhos de fortalecer essa lógica de educação? Acho que essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Categorias. Durante 17 anos na banda, só tinha uma categoria. Ou é você voluntário, ou você não é. O que a gente teve de ganhos quando a gente cria? Eu não tenho a data precisa, mas foi em torno aqui de 2013. Foi 2014, foi como eu entrei. 14 mesmo? Eu coloquei 14 nas primeiras. Tá, então. 14 ou 2015. Que nós criamos um pontual. Por que nós criamos um pontual? Porque a gente pensou assim: se a gente cria uma forma de voluntário menos exigente, com menos regras, pode ser que a gente consiga fidelizar um outro grupo de pessoas. Eu gostaria de ainda refletir muito sobre isso. Eu acho que foi positivo, foi, mas nós ainda não fizemos, não sinto que nós temos, não sei se você fez, uma análise mais profunda do que significou. No momento em que a gente abriu o pontual, que é aí que eu acho legal. Vamos tentar entender na história do voluntário da banda, o que significou ter um voluntário pontual. Ele trouxe qualidade, ele trouxe mais pessoas. Essas pessoas que ele trouxe são pessoas que contribuíram de que forma? Você analisou isso quando você perguntou. Você falou quantos voluntários, foi 82 participantes de 20 pontuais que quase nativos, praticamente nativos. Eu acho que eu vou falar por mim. Eu gostava muito de ser pontual porque eu não tinha responsabilidade. Vou ser sincera. Sim. Porque eu não tenho tempo. Minha vida é uma coisa que todo mundo sabe. Então, assim, eu quero estar na banda, gosto, mas não me sinto
com disponibilidade para ser permanente. Você dá conta e tá. Mas não, mas eu acho que a fala dele é maravilhosa. A sua fala é maravilhosa porque ela mostra um monte de coisa. Mas foi um longo de tempo. Mas então, a fala dela é importante que a gente pode perceber o seguinte, olha, a paciência com o voluntário pontual deu chance de ele se tornar participante. Isso é uma coisa boa. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer essas análises. Porém, o que a gente perde com ter o voluntário pontual? Essas reflexões que a gente precisa fazer. No caso dela é errado. Mas pode ser hipótese, que nós ainda não aprendemos a como estimular e cuidar do pontual. Porque como é que a gente estimula e cuida do pontual? Grupo de WhatsApp. Volta na questão do WhatsApp. Será que é a melhor forma? Compreende? Então, assim, É difícil para A reflexão que eu fiz aqui, o pontual, que ele é pontual dentro da comunidade, ele é forte. Agora, o pontual, que ele está mais na gestão, mais em eventos, esse é desforte. Eu penso assim. Eu acho que esse pontual. Como que é o seu. É o caso da Raquel. Era um pontual, mas o pontual dele é aqui dentro da comunidade, dentro do projeto. Ela não tinha tempo de fazer as formações, então não é pontual, ela estava aqui sempre, isso não é pontual. Mas, por exemplo, Pontual é o cara que. Os meus Mas é um exemplo daquela. mas essa é outra coisa. A Ana está trazendo outra coisa que é o seguinte: eu nunca senti que foi claro para todos nós que era pontual. Compreende? Cada hora a gente fala que pontual é uma coisa. E eu mesmo sou um que já me vi definindo de forma diferente o que é E eles pontual. questionam a gente, porque eles guardam, eles fazem questão de guardar, que o pontual é aquele que vem uma vez por ano aqui só com envio. E aí quando eu fiz esses convites aí que tinha pelo menos obrigatoriedade de vir duas, aí a pessoa me mandou aí, Inês, mas você me falou que era só aquela que eu fui em fevereiro. Entendemos, a gente colocou lá que o voluntário tinha que estar aqui segunda-feira e no dia do projeto dele. A gente fez duas vezes. É, que eu tinha falado. Voluntário. Tá vendo? Mas isso não é claro para a gente. Mas o pontual não vinha nunca, mas o legal também. Entendeu? Porque aí vale a pena ter um pontual que a gente não vai estimular. A pergunta é: para que serve o pontual lá dentro? Deixa ele tão solto. Compreende? Para que serve? Porque se for para deixar para não para nada, só braço, vale a pena ter isso? Gente, eu acho que, tipo assim, eu acho que eu sou a favor do pontual no sentido de ser uma estimulação depois para ser um voluntário participante. E, por exemplo, vamos supor que eu esteja num momento de vida que eu adoro a van e eu não tenho nesse momento, igual assim, condição de ser voluntário participante. Eu vou ter um lugar de ser pontual, de cultivar a van no meu coração e no momento eu vou voltar a poder. Eu vejo benefício em ser pontual. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa amadurecer. Mas pra gente, como gestão, é um pouco que a gente não pode contar muito. Estou falando das pessoas que se chamam de pontual, mas na verdade não são. Não. Eu estou falando dos que realmente são pontual. Mas eu Tá. Para concluir, queria propor o seguinte: ainda é um recorte meu. Lições que a análise histórica da gestão pode deixar para o nosso futuro. A gente começou a mexer nele, tá? A gente conseguiu trabalhar muitas coisas, mas ainda precisa. E os dois erros aqui que a gente ainda não mexemos nada. Eu acho que ainda tem uma supervalorização da estrutura, tá? E acho que a gente tem um excesso de dependência e preocupação com captação de recursos. Então, hoje, a ABAN é muito dependente dessa captação de recursos. Eu acho que, para mim, esses são os 4 erros básicos de uma instituição. Tá? E nós ainda temos 2, na minha visão, com muita força, um ainda precisando muito de ser trabalhado. E, se eu fosse colocar os principais avanços, ou seja, coisas que nós aprendemos, crescemos, que são diferenciais da ABAN. Primeiro, construir projetos de ciclo longo. Hoje a gente tem projetos que não acabam todo ano, eles vão melhorando e crescendo a cada ano. Então a gente tem projetos de ciclo longo. Isso não é simples. Isso é um conhecimento e uma competência importante que a banca sempre percebe que tem. Segunda coisa, construir metodologias de enfrentamento à pobreza em diversos temas. Hoje a gente tem a Geração do Futuro, que tem feito um trabalho interessantíssimo de enfrentamento à pobreza. Eu falo até de uma forma engraçada que o Geração do Futuro trabalha com prevenção à pobreza, que é um termo engraçado, quase ninguém fala, mas a geração tem sido bom nisso. Hoje nós temos Vida Plena,
muito avançado. Não percam o tema de amanhã. O tema de amanhã eu vou dar umas questões interessantíssimas em relação a isso. A metodologia de enfrentamento à pobreza, vou trabalhar com a motivação para o desenvolvimento. E eu acho que nós temos tecnologias muito interessantes na questão de doação de cães, na questão de clínicas em comunidades vulneráveis, no meio ambiente. Isso foi uma construção, é um valor importante, um conhecimento da banca que a gente não pode desperdiçar. Terceiro, construir metodologias de cuidado de voluntariado. A banca é boa com voluntariado. Boa. Tá? Não é à toa que a gente está montando um curso de estudo humano. Não é à toa que a gente está dando palestra. Onde a gente aprendeu tudo isso? Tudo que eu aprendi de voluntariado foi no mundo. Então, assim, nós somos bons, a gente não percebe que nós somos bons. Isso. Outra questão, construir ferramentas de gestão social, organização e gestão de projetos, gestão de pessoas do terceiro setor, uso de aplicativos de gestão. A gente tem uma expertise aqui interessante. Então, para mim, esses são os principais avanços, não são os únicos. E, por fim, a alma da banca, ou seja, olhando esses 22 anos, se me perguntasse o que é a alma da banca, quais são os pontos que eu tenho como alma da banca? Primeiro, visita. Tá? A visita é a alma da banca, estar nas casas. Tá? Então, diminuir a dependência dos imóveis, a dependência dos imóveis é algo que vai de encontro à alma da banca. Tá? E repara, eu queria que vocês prestassem atenção no que eu e Joana estamos fazendo em Jardim Casablanca. Jardim Casablanca é o imóvel mais difícil da banca, problemático. Eu decidi fazer duas coisas. Uma no Dom Bosco e o Jardim Casablanca tem como base a visita. Eu assumi os escritórios do Dom Bosco, que há muitos anos não saem do lugar, e estou trabalhando só com visita. E nós estamos fazendo uma atividade em Jardim Casablanca só de visita. Até para provar a força que a visita tem na construção e na proposta da banca. Segundo, voluntariado. Eu acho que outra alma da banca é o voluntariado. Ir para uma instituição muito profissional, cheia de remunerados, é entrar numa seara que já tem muita gente boa, que não vai ser um diferencial competitivo, que não está na história da banca, na raiz da banca. Voluntariado é, quando você olha para a história da banca, uma grande força. Terceiro, espiritualidade. Acho que a gente precisa revalorizar a espiritualidade. Estou falando de espiritualidade, mas ela precisa ter muito mais espaço. Tá? E eu acho que a gente perde muitos locais no acesso à comunidade, na motivação da equipe. Quarto, educação. Eu venho falando há algum tempo, mas é normal isso, que a gente precisa repensar a alma da banca, o eixo de funcionamento da banca. Para mim, o eixo da banca que vai conduzir a banca tem que ser uma proposta educativa. Nós temos que entrar para a banca pensando assim: estou aqui num processo de aprendizado e também vou viver uma atividade voluntária a partir desse aprendizado, e não o contrário. Vim aqui para ser voluntário, aquele curso ali, vamos ver se eu faço. Eu acho que a gente precisa trabalhar a educação como algo da banca. Reunião. Reunião significa repensar o uso de grupos, repensar os espaços, entender a importância do temário. E quando eu falo temário, não é um tema, é um espaço de encontro. Acho que essa é outra coisa que é algo da banca e que se encontra enfraquecido em muitos projetos. E por fim, a amizade. A gente nunca pode esquecer que, no fundo, nós somos, porque é até engraçado, porque depois que eu fico pensando no nome da banca, eu falo assim: nós usamos um nome muito, por um lado, muito assim, muito clichê, muito comum, Associação dos Amigos. Quando você pensa, né? Claro que você pode pensar no nome oficial, é cheio de significados, mas outro dia eu estava pensando assim: não, nosso nome não é um nome assim, que não diz nada, né? Porque quando você fala Associação dos Amigos, porque eu penso, né, tem até um grupo de crime organizado, que é os amigos dos amigos, né? A ADA, amigos dos amigos. Então, eu estava pensando, o que significa, né, ser Associação dos Amigos? Eu digo assim, cara, significa a gente o tempo todo relembrar que, e é bonito isso, tá? Quase que eu me emociono em dizer isso. Nos 22 anos da história da banca, raramente eu conto nessa mão as vezes em que a gente viveu situações que são contra a amizade, situações que são de inimizade dentro da banca. Compreende? Ou seja, o clima das nossas reuniões, o clima do nosso processo de gestão foi sempre um clima amigo, de respeito, de cuidado com o outro. Mesmo quando eu discordo do outro, eu não desrespeito.
mantém uma amizade rara, não cabe na palma dessa mão. Os momentos que eu olhei e falei, cara, me faltou amizade. Ali a gente se perdeu, ali fulano se perdeu. Quer dizer, então acho que ter a amizade como uma alma da van, na minha visão, é algo chave. Bom, finalizo. Espero que tenha ajudado a tecer uma leitura geral da van. Quem quiser, eu envio esse material para você depois olhar, pensar, discordar. Mas, no fundo, por que eu trouxe esse tema? Eu trouxe porque a Ana pediu esse tema. Foi a Ana que organizou, ela escolheu os temas. Foi a Raquel. Então, foi o pedido. Mas, segundo, porque eu acho que quando eu vi esse livro, eu falei, nossa, que legal. Há muito tempo eu estava querendo fazer essa leitura maior, mais macro. Principalmente nesse momento, eu acho que ela é útil. E pensar que é o seguinte, o objetivo não é tomar decisões aqui, mas acho que a partir de leituras como essa, que você vai ter que fazer as suas, a gente pode sim pensar uma van do amanhã. Tá? Algum questionamento, alguma coisa? Festa dia 17, né, dos amigos, né? Hã? Festa dia 17 dos amigos, o pessoal não está avisando aqui, né? 17 Ah, horas. é, 17 de agosto. O pessoal não está avisando isso, não. Foi isso que eu pedi para elas hoje, para o pessoal de São Mateus assumir a divulgação e a empolgação com essa festa do dia 17. Eu não consegui fazer isso. Renato, Então, você e a Ana anexar no grupo com os participantes os dois portais. Tudo. Vamos ficar de pé para fechar então?